Olá, meu amigo, seja mais uma vez bem-vindo. Hoje chegamos à lição 2, Plano para um Mundo Melhor. Qual é a ideia aqui? Você dar uma panorâmica, você fazer um resumo geral de todos os dias da lição para passar um contexto para os alunos na sua classe. E você, ao fazer o seu estudo, também tente perceber a conexão entre um e outro dias de estudo aqui. Então, planos para um mundo melhor. Qual é o mundo? O mundo é o nosso mundo atual. Mas como que a lição vai nos ensinar isso? A partir do mundo dos hebreus. Então ela vai falar aqui, eles estavam como escravos, Deus ouviu o seu clamor, eles foram libertados, Êxodo, aí Deus concedeu a lei. Só que chegaram à terra que mana leite e mel e continuou havendo escravidão. Continua havendo pobre, continua havendo viúva. Entendeu? Então você já tem um paradoxo. Olha, Deus não os redimiu do Egito porque esses problemas persistiram. E persistiram, qual foi a saída de Deus para resolver, para contornar, para aliviar o sofrimento na terra de Canaã, onde Deus era o próprio rei, onde aquilo deveria ser um modelo para todas as nações na terra. Então essa é a ideia geral. A partir então das soluções que Deus deu para o povo hebreu, nós vamos extrair lições para os dias de hoje, para praticarmos com os que nos cercam, com os nossos amigos da igreja, os nossos vizinhos, os nossos familiares, entendeu? Então essa é a panorâmica. A partir daí você vai costurar todos os dias. Tudo tem que estar relacionado com isso. Não vá se perder e fugir do tema. Então aqui, sábado, Deus escolhe algumas pessoas e as abençoa de maneira especial. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Para que Deus possa abençoar outras pessoas por meio dos seus escolhidos. Então Abraão foi abençoado para que Abraão pudesse ser uma bênção para as nações do mundo antigo. Mas Abraão e os seus descendentes foram levados, os seus descendentes propriamente dito, ao Egito, e ali se tornaram escravos. Por quanto tempo? A lição diz aqui, 400 anos é muito tempo de espera. Só quero fazer uma correção aqui. Eles não ficaram 400 anos como escravos, não. Cito em meu favor Gálatas 3, verso 17, que fala que a lei, os 10 mandamentos, vieram 430 anos depois do chamado de Abraão em Gênesis 17. Está lá, Gálatas 3,17. Então, 430 anos eles vão desde o chamado de Abraão até ao Êxodo, ok? Então você tem ali, desde Abraão até Jacó, indo para o Egito encontrar José, 215 anos aproximadamente. E a partir daí, você tem um período quando o faraó morre e as pessoas se tornam escravas. E foi uma situação injusta, indignante, foi uma exploração de fato. E o povo clamou ao Senhor. E aqui que está o cerne, para começarmos. Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Veja aqui Êxodo capítulo 3, verso 27. Está até citado aqui na parte de domingo. Êxodo 3, 7. Disse ainda ao Senhor: certamente vi, primeiro verbo, a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. E agora o terceiro: conheço-lhe o sofrimento. Provavelmente, na escola sabatina, chegam pessoas completamente desamparadas, desestruturadas. Tiveram uma briga familiar na sexta-feira à noite. Receberam a notícia de uma grande dívida. Então, já leve o bálsamo. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se ele viu a aflição de Israel no Egito, se ele viu aquela mulher Ciro-fenícia, Jesus se desvia para poder fazer um milagre de cura da filha dessa mulher. Se Jesus viu o cego de nascimento ali em João 9, você acha que Jesus não vê você, não? Jesus nos vê como se fosse uma só pessoa sobre a face da terra. Ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece o nosso sofrimento, ele conhece os nossos infortúnios, ele sabe que você sofreu um problema no trabalho, um desemprego, tirou uma nota ruim, ele sabe que você está indo mal espiritualmente, ele sabe tudo. Então essa é a primeira verdade. Deus sabe, Deus viu a escravidão, permitiu. Ele não fez a escravidão, ele permitiu que aconteça, mas se preparou, tomou providências para resolver a situação do povo.
Então, o povo é redimido. O povo, aqui na pergunta 1, leia Êxodo 3, 16 e 17. Por que era importante que Deus começasse a descrever seu plano ao povo com essa mensagem específica? O que chama a sua atenção sobre essa declaração específica? A declaração ali é o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó? Prometi a terra, eu prometi bênçãos, eu prometi riquezas. Agora, por que vocês estão sofrendo aqui? Essa é a nossa pergunta. Se Deus prometeu salvação, paz, se Deus prometeu aí felicidade, por que nós estamos sofrendo aqui? É a mesma situação do povo. Então, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu prometi liberdade e eu vou libertar vocês, eu vou colocar vocês de volta na terra que mana leite e mel. Lembre as pessoas que estão sofrendo, que Deus ouve e das promessas que Ele fez. Se Ele foi fiel com Israel, Ele vai ser fiel com você. Esse é o primeiro ponto aqui. Você pode usar também, não está na lição, Salmo 139, versos 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Deus sabe de tudo, Deus é onisciente. Então, isso faz a gente descansar, isso faz você ter paz. E isso exige que você tenha fé nas promessas e na onisciência de Deus. Bem, Deus libertou o povo e Ele os leva para o Monte Sinai e Ele proclama a lei, os 10 mandamentos. Ora, o povo já estava sofrendo sob leis do faraó e agora Deus dá mais leis. Cadê o amor? Aí vem uma lei que não adorarás, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não. Cadê o amor? Como é que, se Deus conhece a aflição? Aí a pergunta, você entendeu o que a lição está fazendo aqui? Isso não está explícito, isso não está declarado. Deus ouve, o povo está como escravo, ele é libertado com lei. Como funciona assim? Olha, que você pode trabalhar o paradigma lei-amor. É um falso paradigma, ouviu? Vou repetir. É um paradigma que não existe, ele é imaginário. É aquele paradigma assim, temos que cumprir a lei, mas temos também que ter amor. Ora, como você pode cumprir a lei sem ter amor? Qual que é o resumo da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está na pergunta 2, Mateus 22, 37 a 40, e amarás o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. O amor não é algo à parte da lei, que você cumpre a lei e com amor. Não são coisas separadas, é uma só coisa. Veja Tiago, capítulo 1, verso 22. O texto não está na lição, um texto interessante para utilizar. Aliás, Tiago 2, 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei está referindo-se à liberdade. Então o povo não acabou de ser liberto? Não foi isso aqui na lição de domingo? Deus ouve o clamor, Ele redime, ele resgata e liberta. E aí Ele proclama a lei da liberdade. Tiago, como a lei pode produzir liberdade se a lei apenas restringe a minha liberdade? Querido amigo, primeira coisa, liberdade absoluta não existe. Liberdade absoluta, ela é destrutiva. A liberdade absoluta, ela só existe em teoria, mas no primeiro momento em que ela se realiza na prática, ela se autodestrói. Por quê? Porque a liberdade absoluta permite que você faça o que você quer. E ao você fazer o que você quer, você acaba entrando na liberdade do outro. Liberdade absoluta foi o que Lúcifer prometeu aos anjos caídos. O que Deus tinha no céu? Uma liberdade relativa.
E aí vem Lúcifer e fala, não, vocês não podem fazer tudo o que vocês querem, porque se vocês desobedecerem à lei, Deus vai queimar vocês. Que liberdade é essa? Eu vos prometo liberdade absoluta, você vai poder fazer o que você quiser. Então imagine você na igreja e olha para sua amiga e vê que ela tem uma bolsa maravilhosa e você deseja aquela bolsa. Você é livre, você pega a bolsa. No momento em que você toma a bolsa para si, aquela pessoa ficou privada da sua bolsa, mas você não é livre, entendeu? A liberdade, ela precisa ser limitada para que cada um tenha uma esfera de liberdade e o mais forte não acabe, não destrua a liberdade do mais fraco, entendeu? Então, a lei, ela vai impor esses limites. A lei, ela vai limitar a liberdade a fim de preservar a liberdade. E a liberdade é a maneira, é o caminho, é o ambiente propício para produzir amor. Então, a lei restringe a liberdade absoluta e agora, numa liberdade limitada, onde cada um tem a sua esfera de atuação, você tem livre-arbítrio a fim de manifestar amor. Lei, liberdade, amor. O cumprimento da lei é o amor. Onde está isso? É o seguinte, vamos aqui, 1 João, capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então a pessoa fala, você está praticando a lei aqui, mas cadê o amor? Olha, o amor é conhecido quando praticamos os mandamentos. Verso 3. Porque este não é o popular não é o conceito pagão de amor, não. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, a lei está relacionada a amor, o cumprimento da lei é o amor. Agora, como nós vamos cumprir a lei? Da maneira mais ampla possível, da maneira que você vai estender o princípio. E então, matar não vai significar apenas tirar a vida de alguém, mas quando eu falo mal de alguém, eu estou matando aquela pessoa, eu estou destruindo. Quando eu xingo meu irmão, eu estou sendo assassino, digno do fogo do inferno. É exatamente isso que Cristo faz no Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se você olha para uma mulher com intenção impura, você já está cometendo adultério. Muita gente hoje acha que cumprir a lei é só cumprir a letra da lei. E aí, acha que você não é possível de olhar para uma mulher e não ter intenções impuras, que não é possível vencer essa tendência pecaminosa. É possível vencer sim. A lei tem que ser interpretada no seu amplo sentido. Toda perfeição tem seu limite. Mas o teu mandamento é ilimitado. Está lá em Salmo 119, verso 96. Um outro verso para utilizar ali na Bíblia. E aqui a lição traz alguns textos ali do Patriarcas e Profetas, dizendo que nós temos de expandir, esticar o sentido da lei. Amplitude, abrangência na aplicação dos 10 mandamentos. E a pergunta aqui embaixo diz assim, pergunta para reflexão. Por que temos a tendência de interpretar os 10 mandamentos de maneira restrita e limitada? Por que a interpretação mais restrita e mais fácil de ser seguida na prática? Ora, para satisfazer a nossa vontade egoísta, para satisfazer o fariseu que há em nós. O fariseu que há em nós não é aquele que quer cumprir toda a lei, é o que cumpre parte da lei. O legalista não é aquele que cumpre toda a lei, o legalista ele cumpre a lei parcialmente, porque quem cumpre a lei parcialmente desobedece a lei parcialmente. O copo que está meio cheio também está meio vazio. Então, por que temos a tendência de querer cumprir só a letra da lei e não o princípio, não a abrangência, né? Você só não quer adulterar, mas olhar para uma mulher com intenções impuras, aí não tem problema. Você está entendendo? Você só cumpre a metade e fala que está cumprindo a lei. Esse é o modo de cumprir a lei dos fariseus. Muitos falam assim, você está como um fariseu, está cumprindo a lei, você está sendo aqui rígido, você quer obedecer o que a lei está falando, cadê o amor? O amor está na lei, já vimos. Segundo erro agora desse raciocínio, fariseu nunca cumpriu a lei. Mateus capítulo 23, quer ver só? Veja o que Jesus disse sobre os fariseus. Mateus capítulo 23, verso 1 e 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem,
porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem, mas não fazem. Os fariseus tinham apenas uma aparência de que guardavam a lei. Cumpriam a lei apenas pelo exterior, e não é esse o cumprimento da lei que revela o amor. O amor é revelado no integral cumprimento da lei, quando você aplica realmente o princípio da lei. Então, os fariseus não guardavam a lei. Ah, mas de nada adianta guardar a lei, não tem amor. O jovem rico, né, guardava a lei, o jovem rico não guardava a lei, meu irmão. Meu querido professor, o jovem rico tinha a aparência que guardava a lei. Qual mandamento ele não guardava? Não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha o dinheiro como Deus. Então Deus fez Jesus fez um teste para ele. Olha, você é capaz de abandonar as suas riquezas? Suas riquezas são Deus. Você fala que guarda a lei, mas já está descumprindo o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Entenderam só? Então, Paulo ele fala de novo. Tu que tem por sobrenome judeu, que repousas na lei, que és guias de cego, né? Instrutor de ignorantes. Tu que dizes que não deve roubar e roubas? Tu que dizes que não deve praticar o egoísmo e você pratica? Então você não está guardando a lei. Então, vamos resolver isso aqui. A lei liberta. O cumprimento, o amor se revela no cumprimento da lei. Fariseu não guardava a lei. O legalismo vem dos fariseus mesmo, só que eles guardavam apenas a metade da lei, só a letra. Você tem que guardar a lei na letra e no espírito, senão não vale, ok? Não existe esse negócio, guardar a lei não tem amor, então não está guardando. Essa frase, ela não tem lógica. Guardar a lei significa guardar na letra e no espírito, e é a mesma coisa que amor, porque vimos lá em 1 João 5, verso 23, nisto está o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Terça-feira, escravos, viúvas, órfãos e estrangeiros. Qual que é a ideia aqui? Existe em todas as sociedades os desafortunados, os hipossuficientes, os mais débeis, os que não possuem tanta capacidade mental, os que não possuem tanta saúde, e eles precisam ser amparados. Então, qual é o argumento bíblico utilizado nas passagens de Êxodo 23 e 22? Não te esqueças do estrangeiro. Não te esqueças do pobre. Não te aproveites do estrangeiro. Porque um dia você já foi pobre, um dia você já foi escravo, um dia você já foi estrangeiro. Então, com base nisso, você precisa ter empatia. Você tem que se lembrar de quão ruim é estar num país que não lhe pertence, um país onde você não sabe a língua, não conhece os costumes. Você já ficou estrangeiro? Você já ficou como estrangeiro em um outro país? Você não sabe a língua, não sabe os costumes, você fica perdido. Aí chega um espertão perto de você e quer fazer espertezas. Ele quer tirar vantagem. Então, no Brasil isso acontece muito, vamos ser sinceros. Tem muita gente querendo tirar vantagem do velhinho para comprar o carro da viúva. Ah, ela nem sabe quanto que vale aquele carro, né? E você vai lá e engana a viúva, engana crianças, engana as pessoas com menos capacidade mental. Olha, assina aqui, você que é vendedor. Irmão, que é isso? Isso aqui está sendo uma franca violação, né? Tirar vantagem, querer ser o espertão. Uma franca violação dos mandamentos de Deus. Deus pediu para o povo justamente ter cuidado com o hipossuficiente, aquele que não sabe se defender sozinho. Veja a situação prática aqui dos venezuelanos em Roraima. Vou me aproveitar aqui de um venezuelano e vou pagar metade do valor que eu pagaria para um brasileiro. Ele não tem muita alternativa, ele está passando fome. Isso é ser espertão, isso é usar ali de meios não permitidos pela palavra de Deus, ok? Então a Bíblia está falando, vamos fugir disso aqui. Segundo, então, método que Deus elaborou para um mundo melhor, é o segundo dízimo. Vimos aqui, ó, amparo dos mais fracos. Como? Por meio de um segundo dízimo. Mas, Tiago, segundo dízimo, eu já me sufoco para devolver o 10%. Mas esse segundo dízimo era administrado pelos israelitas, que davam de comer, davam de vestir, ajudavam as pessoas necessitadas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. É muito bom viver no nosso país ocidental, que tem aí uma previdência. Se você fica grávida, você tem a licença maternidade. Quando o filho nasce, tem a licença paternidade. Quando você fica doente, tem a licença para tratamento de saúde. Você fica encostado, como se diz aí, pelo INSS. Você, quando ficar velho, se aposenta.
né? A pessoa que é presa estava trabalhando, tem um auxílio reclusão. Agora, você acha que existiam esses mecanismos no mundo antigo? Não! Você ficou doente, leproso, já era, vai passar fome, vai morrer de fome, o marido morreu, é uma desgraça. Vai criar os filhos como? Você tem que cuidar da casa, não tem como trabalhar fora. Então era aí que a compaixão se manifestava. Era aí que o povo de Deus era instruído a amparar o órfão estrangeiro. Hoje nós somos levados ao egoísmo, porque a gente pensa assim, não, essa pessoa deve estar recebendo um benefício do INSS. Não, esse velho aí está aposentado, né? Não vou ajudar não, ele recebe R$1.000 de aposentadoria. E eu que tenho que trabalhar para ganhar R$1.000? Plano de Deus é que você separe um valor para você devolver na igreja, aquilo é para sustentar os ministros e a pregação do evangelho. Professores de Bíblia, outro valor é para você cuidar dos pobres. E aí você pode ter um outro valor de oferta, um pacto, as primícias que está aqui registrado, né? Não desamparar o levita, mas não desamparar o órfão, a viúva e os estrangeiros. Como? Você vai separar todo mês mais 10%. Ah, é muito, comece com 1, comece com 2, tenha um caixa. Ah, um menino precisa fazer um tratamento de... Ah, tá aqui, ó, um dinheirinho. Ah, outra pessoa aqui, ela realmente está precisando, tá aqui um dinheirinho, e aí tá aqui, ó, vamos precisar comprar um material missionário, tá aqui o segundo dízimo, você já tem um caixa separado e aquele caixa é do Senhor, ok? Quinta-feira, ano jubileu. Esse foi um outro mecanismo que Deus concebeu para cuidar dos desafortunados. Então, esse mecanismo visava impedir a concentração de renda na mão de uns poucos. Não, esse mecanismo não visava acabar com a pobreza. Veja o texto de sexta-feira aqui. Não era desígnio de Deus que a pobreza fosse inteiramente desconhecida entre eles. Deus declarou que os pobres nunca se acabariam da terra. Os pobres tereis sempre convosco. Entretanto, enquanto seguiram as instruções dadas por Deus, não houve mendigos entre eles, nem qualquer que sofresse de fome. Por que não havia? Porque eles cuidavam dos estrangeiros, órfãos e viúvas, dos que estavam doentes, não podiam trabalhar. Como? Por meio do segundo dízimo, e a pessoa precisou vender a sua propriedade. Após 49 anos, essa propriedade retornava ao seu possuidor inicial. No ano 50º, as pessoas que haviam vendido a sua propriedade, elas a recebiam de volta. Então a família sempre tinha a posse da propriedade. Às vezes se apertava, precisava vender, ali faltavam, vamos pensar, 20 anos, aí o preço diminuía. Ele vendia, 20 anos depois a propriedade retornava. Tiago, o que essas coisas simbolizam? Bem, Israel foi resgatado do Egito. Nós também fomos resgatados da servidão e não somos mais escravos do pecado. Nós servimos a Deus em novidade de vida. E nós esperamos agora o ano jubileu, para quando Cristo vier, nos resgatará. No ano jubileu, como a terra retornava ao seu possuidor original, no ano jubileu nós retornaremos à terra original, que foi perdida pelos nossos pais, por Adão e Eva. E como vamos fazer, como vamos nos preparar para chegar lá? Nós vamos cuidar dos fracos, dos pobres, dos necessitados, os que mais perto estão de Jesus. Não são aqueles que se envolvem em contendas teológicas, em polêmicas, em problemas, em confusões. Mas os que mais estão refletindo o caráter de Jesus, a maior parte do que ele ficou fazendo no Evangelho, sabe o que é? Cuidando dos pobres e desafortunados. Mas não é só fazer a obra prática, não. O que diz lá Tiago? A religião pura e verdadeira é esta: cuidar e visitar os órfãos e viúvas e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Então você vai se dedicar ao trabalho social, mas você se mantém incontaminado do mundo. Você estuda a religião, você estuda ali as profecias, mas você também vai aliviar o sofrimento do mais pobre. Você também vai pensar no trabalho social. Então, aqueles que estiverem fazendo isso, quando se fechar a porta da graça, estarão ali representados entre os 144 mil, entre o povo que Jesus vai buscar. São esses que serão resgatados no grande jubileu, quando a terra haverá de repousar. Que Deus te abençoe.